Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós nos regozijamos no Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos mais uma vez aprendendo mais acerca da Sua palavra. Verdadeiramente o Senhor é bom, é misericordioso, é um Deus de graça. E apesar de quem nós somos e de quem Ele é, Ele se permite revelar a nós, sobretudo por meio da Sua palavra. Nós estamos dando continuidade nessa série de estudos que estamos fazendo sobre os 12 apóstolos. Essa é a terceira semana, nós já estudamos o apóstolo Pedro. Na semana passada estudamos o apóstolo André e hoje nós estaremos estudando o apóstolo Tiago. Lembrando que, como nós não temos revista, nós estamos utilizando o livro de John MacArthur, intitulado 12 Homens Extraordinariamente Comuns. É um livro muito bom, se os irmãos puderem ter acesso a ele será uma bênção. Mas a base desse estudo, meus irmãos, é que a gente reflita sobre como esses discípulos eram homens comuns, porque às vezes a gente constrói uma ideia dos discípulos como homens santos, perfeitos, quando na verdade a gente lê a palavra, a gente percebe que eles eram homens comuns, com falhas, com fraquezas, assim como nós, mas que o Senhor os tratou, os aperfeiçoou e os usou de maneira poderosa para a glória dele. É como está escrito em 1 Coríntios 1, dos versículos 26 a 29, que nos diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Então, nós também somos fracos, somos falhos, somos pessoas extraordinariamente comuns, né, como diz o título do livro, mas se nós nos colocarmos na presença do Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas e clamando a Ele perdão e misericórdia, Ele também pode fazer em nós e através de nós coisas grandes, a fim de nos ensinar que a glória não é nossa, mas a glória é dele. Bom, irmãos, dito isso, é importante agora a gente estudar quem foi Tiago, quem foi esse apóstolo, quais são as informações que a Bíblia traz sobre ele. Primeira coisa que eu queria falar logo é que esse Tiago aqui, discípulo, não é o Tiago da carta de Tiago da Bíblia, não. Lá era um outro Tiago, a gente até já estudou sobre isso numa outra lição. Mas esse Tiago aqui, o apóstolo, a Bíblia não traz muitas informações sobre eles. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ele era o irmão mais velho do apóstolo João, o apóstolo amado por Jesus, que a gente vai estudar na próxima semana, se assim o Senhor permitir. Então, há várias referências nos evangelhos que trazem essa informação de que ele era irmão de Tiago, o irmão mais velho de Tiago. Isso está lá em Mateus 20, 20, Mateus 26, 37, Mateus 27, 56, Marcos 10, 35, Lucas 5, 10, João 21, 2, que depois os irmãos podem ler em casa. Eu vou ler só uma dessas passagens, Marcos 3, 17, que fala sobre a escolha dos 12 discípulos, quando Jesus escolheu os 12. Aí diz assim no verso 17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então esse texto deixa claro, assim como os demais que eu falei, que Tiago era irmão de João. Uma outra coisa importante é que Tiago ele fazia parte do círculo dos discípulos mais íntimos de Jesus. Nós estudamos na primeira semana, no primeiro estudo, que a Bíblia traz 4 referências contendo listas com os nomes dos discípulos. Essas listas estão contidas em Mateus 10, de 2 a 4, Marcos 3, de 16 a 19,
Lucas 6, do 14 ao 16 e Atos 1, 13. Em todas essas referências que aparece o nome dos discípulos, sempre Tiago está entre os primeiros discípulos, o que revela, provavelmente, que ele estava entre os discípulos mais íntimos, assim como Pedro e assim como o próprio João, seu irmão. E também a gente pode perceber que ele era um dos discípulos mais íntimos de Jesus, porque em vários momentos, em várias ocasiões muito importantes do ministério de Jesus, Jesus escolhe alguns dos discípulos e Tiago está entre esses, como por exemplo, na ocasião da ressurreição da filha de Lázaro, está lá em Marcos 5,37, a Bíblia relata que Jesus chamou apenas Tiago, Pedro e João. Na transfiguração de Jesus no monte, que está lá em Mateus 17,1, Jesus também chama apenas Tiago, Pedro e João. Quando Jesus foi orar no Getsêmani antes de ser preso, ele chama alguns discípulos mais íntimos para orar com ele. Está lá em Marcos 14,33, Tiago, Pedro e João. Então esses fatos revelam, servem de base para a gente entender que ele era um dos discípulos mais íntimos. Uma outra coisa importante que a Bíblia fala sobre ele é que o nome dele geralmente aparece associado ao nome do irmão. Geralmente, Tiago não aparece sozinho nas escrituras. Sempre está junto de João. A única vez que o nome de Tiago é mencionado sozinho é na ocasião do seu martírio, que está lá em Atos 12, de 1 a 3, que a Bíblia traz que Tiago foi o primeiro discípulo a ser martirizado. Uma outra informação que até a gente já leu em Marcos 3,17 é que ele era filho de Zebedeu. Ele era pescador, tá? Em Marcos 1:20. E, como eu já mencionei, ele foi o primeiro discípulo a ser morto, a ser martirizado. Tá? Em Atos 12, de 1 a 3, a Bíblia diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, foi o primeiro discípulo a ser martirizado. Então, essas são as principais informações contidas na Bíblia acerca desse apóstolo. Sobre a personalidade de Tiago, os textos que ele aparece na Bíblia, que o nome dele é mencionado na Bíblia, geralmente deixam implícitos que a personalidade de Tiago era marcada por intensidade. Ele era um homem intenso, um homem impetuoso, um homem de temperamento ardoroso. Ele era impaciente com aqueles que praticavam o mal, ele era ambicioso e ele era também demasiadamente confiante. Então, quando a gente compara a personalidade de Tiago com a personalidade de André, que foi o discípulo que estudamos a semana passada, a gente percebe muita diferença. Enquanto André era mais calmo, ele estava sempre atento às pessoas, ao indivíduo, ele procurava levar indivíduos a Jesus. Tiago, ele era impetuoso, impaciente, ele era fervoroso, ele era mais assim. E a gente percebe isso, a gente pode ratificar essas informações quando a gente percebe, por exemplo, nesse próprio texto de Marcos 3,17 e em outros também, Mateus 20:20, 26:37, que eu já citei aqui, o próprio Jesus chama Tiago e João também, chama esses dois irmãos de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Eu já li esse texto, mas eu vou ler novamente. Diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, é Jesus falando aqui, escolhendo os 12. E João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, se Jesus chama-os, apelida-os de filhos do trovão, significa que eles não eram homens calmos, dóceis, pacientes, mas essa analogia de trovão, de filhos do trovão, significa que eles eram homens fervorosos, impetuosos. O próprio Jesus disse isso. E uma outra informação também que a gente pode tomar como base para entender essa ideia de que Tiago era um homem impaciente, fervoroso, né? É o fato de que ele foi o primeiro discípulo a ser martirizado.
como está lá em Atos 12. Se ele for o primeiro a ser martirizado, significa que ele não era um homem passivo e sutil, né? Mas sim que ele tinha uma personalidade forte, capaz de causar agitação e fazer inimigos mortais, como ele encontrou Herodes como sendo inimigo dele a ponto de ter mandado matá-lo. E há também 2 textos importantes na Bíblia sobre isso, que demonstra essa personalidade de Tiago, que está lá em Lucas 9, de 51 a 56, e Mateus 20, 24, que a gente vai ler e vai estudar de forma mais pormenorizada. O texto de Lucas 9, 51 a 56 é o texto em que Tiago, junto com João, perguntam a Jesus se queria que eles fizessem descer fogo do céu e destruir os samaritanos. Então não eram homens calmos. E o outro, de Mateus 20, de 20 a 24, é o texto que revela que eles estavam disputando sobre quem seria o maior. Até pediram a Jesus para preparar um trono mais especial, um trono do lado de Deus, na glória, revelando que também eles eram ambiciosos. O Tiago era um homem ambicioso. Então, essas são algumas informações sobre a personalidade desse discípulo. Sobre esse primeiro texto, Lucas 9, do 51 a 56, eu vou ler aqui. Diz assim o texto: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, o que esse texto está dizendo? Qual é o contexto desse texto aqui? Jesus estava indo para Jerusalém, era a última Páscoa, Jesus sabia que ele ia ser preso, que ele ia ser morto, que ele ressuscitaria. E a Bíblia revela, nesse texto aqui que a gente leu, que Jesus colocou no seu coração o firme propósito de passar por Samaria. E é importante a gente pensar o seguinte, que da Galiléia, onde eles estavam, para Jerusalém, onde eles queriam ir, haviam 2 caminhos. Um caminho mais curto, que passava por Samaria, e um outro caminho mais longo, que passava pelo deserto da Pérea e que cruzava o Rio Jordão 2 vezes. Apesar desse caminho da Pérea ser o mais longo, comumente os judeus que iam para Jerusalém optavam por ir por esse caminho. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos não se davam bem. Os judeus e os samaritanos se odiavam. A gente já viu em várias pregações, isso é de conhecimento de todos nós, eu acredito, essa informação dessa desavença entre judeus e samaritanos. A própria mulher samaritana, lá em João 4:20, Jesus conversa com ela e ela diz: Você não sabe que judeus e samaritanos não se dão bem? Trocando em miúdos, era isso que ela estava dizendo para Jesus. Mas, apesar de a maior parte dos judeus escolher o caminho mais longo, a Bíblia diz que Jesus colocou no coração de que ia passar por Samaria. Ele queria passar pela Samaria, havia um propósito nisso. E judeus e samaritanos não se davam bem, porque os judeus consideravam que os samaritanos eram uma raça, digamos assim, de judeus mestiça, com religião mestiça. Então, os judeus se achavam superiores a eles. Mas Jesus queria que a palavra também chegasse aos samaritanos. E aí ele optou por passar por Samaria. Como Jesus ia com um grupo significativamente grande, né? Eram 12 discípulos, os 12 apóstolos, várias pessoas que seguiam eles, mulheres e tudo mais. Jesus enviou alguns mensageiros na frente para procurar hospedagem, para procurar local, acomodação para eles. Mas a Bíblia revela, como lemos aqui no verso 53, que os samaritanos que viram, quando perceberam que eles tinham cara de judeus,
não deram acomodação para eles, disseram que não tinham. E aí, quando Tiago e João ouviram aquelas notícias de que aqueles samaritanos não iam dar hospedagem para eles, eles viraram para Jesus, está lá no verso 54, e disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Então, essa passagem revela o porquê do nome Boanerges. Por que filhos do trovão? Porque eles eram impacientes com os erros dos outros, né? Eles eram impacientes com as fraquezas dos outros. E também aqui revela pelo menos dois aspectos incorretos da atitude deles. O primeiro, demonstrava arrogância da parte deles, porque assim, eles andavam com Jesus, eles viram muitos milagres de Jesus, eles ouviram Jesus falando que era Deus. Então eles deveriam entender que quem tinha poder para fazer descer fogo do céu era Jesus e não eles. E se Jesus, sendo Deus, achasse que a atitude certa era aquela, ele próprio teria tomado essa atitude. Então, o próprio Jesus deveria fazer isso e não eles, né? E o segundo aspecto que a gente percebe que a reação deles foi errada é que eles ainda não tinham entendido que não era o momento de Jesus estabelecer seu juízo, mas pelo contrário, isso fica explícito na resposta que Jesus disse para eles, né? Tá lá no verso 55, quando Jesus disse assim: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então eles, mesmo andando com Jesus, eles ainda não tinham entendido o propósito de Jesus. Então se observa que Tiago, como os demais apóstolos que a gente estudou e os que a gente ainda vai estudar, eles eram homens comuns. Eles eram homens cheios de erros, eles eram homens de pouca fé em muitas ocasiões. O próprio Jesus disse que eles eram tardios em entender o que Jesus estava dizendo. Eles muitas vezes não compreendiam os propósitos do Senhor, mas mesmo assim o Senhor investiu neles. Mas mesmo assim o Senhor os tratou, os moldou e os usou, revelando aquilo que eu falei lá de 1 Coríntios, que Deus usa e escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Então a gente aprende, e eu quero repetir isso, que se nós nos colocarmos diante do Senhor, reconhecendo que nós somos fracos, somos pequenos e dependentes dele, cheios de falhas sim, mas desejosos de que o Senhor nos cure, nos restaure, nos perdoe e nos use, ele também pode nos moldar, assim como ele fez na vida de Tiago e dos demais apóstolos, e nos usar para a glória dele. E a segunda passagem que eu mencionei é de Mateus 20, 20 a 24, que é um texto que também fala da personalidade, do caráter de Tiago. Eu vou ler aqui. Mateus 20, do 20 ao 24, diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. Então, o que esse texto está dizendo? Quando a gente compara esse texto que lemos de Mateus 20, 24 com Mateus 27, 56 e Marcos 16, 1, a gente vai perceber que o nome da mãe de Tiago e João era Salomé. Então o texto diz que Salomé, ela vai até Jesus junto com Tiago e João. A Bíblia fala em Mateus 27, 55 que essa Salomé era uma mulher que provavelmente ela tinha posses e ela seguia e servia a Jesus. Então talvez ela tenha pensado, né, que poderia utilizar essas credenciais dela de seguir, de servir a Jesus, talvez até com ajuda financeira, para pedir um favor a Jesus. E o favor era que ele desse um lugar especial aos seus 2 filhos, Tiago e João, na glória. Que Jesus preparasse um trono
né, do lado esquerdo e do lado direito dele na glória para seus filhos. E Jesus, entendendo a motivação errada daquele pedido, ele próprio disse para aqueles três, para Salomé e para Tiago e João: vocês nem sabem o que vocês estão dizendo. Vocês são capazes de beber do meu cálice, de passar pelo sofrimento que eu hei de passar. Porque Jesus estava querendo dizer para eles justamente isso, que o prelúdio da glória era o sofrimento. E se eles queriam usufruir da glória, necessário era, primeiro, querer passar pelo sofrimento, querer carregar a cruz, querer pagar o preço por seguir a Jesus. E eles, cheios de autoconfiança, quando Jesus disse se eles podiam, eles respondem: podemos. Então a gente percebe aqui outra característica, outro adjetivo que pode revelar um pouco do caráter de Tiago. É que além dele ser impaciente, dele ser fervoroso, dele ser cheio mesmo de ardor nas falas, nos posicionamentos dele, ele também era ambicioso, né? E fica implícito aqui no texto quando ele ambicionava um lugar especial na glória, e também que ele era demasiadamente confiante, porque quando Jesus fala acerca de seu sofrimento, ele diz que ele afirma que ele é capaz de beber do cálice, de passar por todo aquele sofrimento. Então, o que a gente aprende aqui, e quando a gente continua a ler a palavra, a gente vai perceber que Tiago, a vida dele foi curta, o ministério dele foi curto, porque logo em seguida, após a morte de Jesus, como eu já citei aqui, ele foi o primeiro a ser martirizado, o primeiro apóstolo, mas ele foi profundamente usado pelo Senhor, porque ele pregou a palavra a ponto de ser preso e Herodes ter mandado matá-lo. E algumas informações que a história traz, inclusive Eusébio, o historiador da igreja primitiva, um nome forte da história da igreja primitiva, fala que mesmo no momento, na ocasião da sua morte, Tiago prega a palavra e pessoas aceitam a Jesus. Mesmo na iminência da sua morte, pessoas aceitam a Jesus. Então, demonstrando que ele foi um homem que, apesar das suas fraquezas, Jesus o transformou, Jesus o restaurou e Jesus o usou para a glória do nome do Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos também nessa manhã nos humilhar diante de Deus, independente de como nossa vida esteja, e confessar a Ele as nossas fraquezas, confessar a Ele as nossas debilidades e reconhecer que o poder vem dEle, como o próprio Paulo declarou, né, que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que a gente assuma essa posição diante do Senhor, para que Deus também nos perdoe, nos trate, nos use para o louvor da glória dEle. E outra coisa que eu queria também deixar para os irmãos, para a reflexão dos irmãos, é que muitas vezes a gente se sente tão cheio de falhas e de fraquezas que a gente acha que jamais a gente pode ser útil para a obra do Senhor, jamais a gente pode ser usado pelo Senhor. Mas quando a gente olha para a vida de Tiago, quando a gente olha para a vida de outros discípulos e percebe que o Senhor os usou, que a gente também entenda isso, que nós podemos sim ser úteis, porque não é a nossa capacidade que conta, mas sim o poder de Deus nas nossas vidas. Então que a gente possa buscar nessa manhã, da parte de Deus, capacitação, fervor, graça e misericórdia para que sejamos também profundamente usados para a honra e para a glória do Senhor. Então que o Senhor nos abençoe e complete a sua palavra em nossos corações. Deus nos abençoe.